assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Mike Banning é um agente do serviço secreto que já foi à sombra do presidente. Ele era aquele cara que nunca falhava, o tipo de profissional que conhece cada detalhe da Casa Branca, cada rota de fuga, cada ponto cego. Só que um acidente muda tudo. Durante uma tempestade de neve, Banning não consegue salvar a primeira-dama, e isso o destrói. A culpa o corrói por dentro e ele acaba afastado do posto, relegado a um trabalho burocrático no Tesouro Nacional. Mas o destino tem um jeito curioso de colocar as pessoas certas no lugar certo na hora errada. Enquanto o país se prepara para receber uma delegação estrangeira, o que era para ser um dia comum em Washington se transforma num pesadelo. Um grupo de terroristas altamente treinados invade o espaço aéreo derrubado, derruba aviões de defesa, explode os portões e toma de assalto a Casa Branca. Em questão de minutos, o coração da democracia americana é transformado num campo de guerra. O presidente Benjamin Asher, vivido por Aaron Eckhart, é feito refém junto com vários membros do governo, e o caos domina as ruas. Acontece que Mike Banning está por perto, e diferente de qualquer outro agente, ele sabe exatamente como a Casa Branca respira. Ele entende suas defesas, seus túneis, suas fraquezas, e também onde se esconder e contra-atacar. Sozinho, ele se infiltra no prédio e começa uma guerra silenciosa, um homem contra um exército inteiro. E o mais incrível é que tudo é mostrado de um jeito tenso e realista, com tiroteios de fazer o coração disparar e cenas que parecem saídas de um pesadelo de segurança nacional. Logo no início, a gente percebe que Mike Banning não é só mais um agente qualquer. Ele é aquele tipo de profissional que vive o trabalho, o cara que respira proteção, que conhece cada protocolo e não deixa passar um detalhe. Mas a vida dele muda completamente numa única noite. Durante uma viagem com o presidente Benjamin Asher, a primeira-dama Margaret sofre um acidente trágico quando o carro do comboio derrapa numa ponte congelada. Banning, agindo por instinto, consegue salvar o presidente, mas não consegue resgatar Margaret a tempo. Essa cena é um soco no estômago. A expressão dele, o olhar de culpa, o peso da responsabilidade, tudo faz a gente sentir a dor que ele vai carregar. Depois disso, Banning é afastado do serviço secreto. O governo tenta amenizar a situação, dizendo que é apenas uma mudança de função, mas o que ele sente é exclusão. Ele perde não só o emprego dos sonhos, mas também a confiança do homem que mais respeita. A rotina dele passa a ser fria e sem emoção, trancado no escritório do Tesouro Nacional enquanto observa a Casa Branca de longe. É como se ele vivesse cercado por lembranças do que um dia foi, mas sem poder voltar lá. Só que o destino e o cinema de ação, claro, nunca deixam as coisas quietas por muito tempo. Um dia aparentemente normal começa com o presidente se preparando para receber o primeiro-ministro da Coreia do Sul. Tudo parece sob controle, com a segurança reforçada e o protocolo impecável, mas a tensão já está ali, escondida nos pequenos detalhes. Banning, que observa tudo de longe, percebe algo estranho no céu. Um avião de carga militar entra no espaço aéreo restrito de Washington sem autorização. É aí que o inferno começa. O avião ignora todos os avisos de comunicação e, de repente, abre fogo contra os prédios do centro da cidade. O som das metralhadoras e das explosões domina o ar, e a confusão toma conta. Em questão de segundos, a capital americana vira um campo de batalha. Enquanto isso, um grupo de terroristas disfarçados de guarda-corpos sul-coreanos entra na Casa Branca e começa a eliminar os agentes do serviço secreto com precisão assustadora. Tudo acontece tão rápido que o espectador mal tem tempo de processar. A sequência da invasão é uma das mais intensas do filme, e Antoine Fuqua dirige cada segundo como se fosse o último. As explosões são brutais, o som dos tiros ecoa em cada canto e a sensação é de total desespero. O grupo inimigo, liderado por Kang Yang-sak, interpretado por Rick Yoon, mostra que não está ali para negociar. Eles têm um plano meticuloso, sequestrar o presidente e usar o arsenal nuclear americano como forma de chantagem. Enquanto os terroristas tomam o controle, Mike Banning faz o que qualquer bom herói de ação faria: ignora as ordens, age por conta própria e corre direto para a linha de fogo.
Ele usa o caos como cobertura, elimina alguns invasores e consegue se infiltrar dentro da Casa Branca sem ser notado. O mais impressionante é ver como ele conhece cada corredor, cada passagem secreta, cada detalhe da estrutura. É o antigo agente voltando ao seu território. E ali, ele é imbatível. Mas Benning não é o tipo que se desespera. Ele se comunica secretamente com o comando, oferece informações internas e começa a caçar os terroristas um por um no melhor estilo Rambo urbano. A tensão cresce quando ele descobre que o filho do presidente, Connor, também está escondido dentro do prédio. Agora a missão ganha um novo peso. Ele não está apenas tentando salvar o chefe de Estado, mas também uma criança inocente. Dentro da Casa Branca, o caos é absoluto. Os corredores que antes pareciam tão imponentes agora estão cobertos de fumaça, escombros e sangue. A bandeira americana tremula rasgada lá fora e o som distante das sirenes ecoa sem parar. O que antes era o lugar mais protegido do mundo agora virou um campo de guerra e o único homem livre lá dentro é Mike Benning. Enquanto o comando militar tenta organizar uma resposta do lado de fora, Benning começa a agir por conta própria. Ele sabe que o tempo está contra ele e que cada minuto significa a vida de alguém. Usando toda a experiência que acumulou como agente, ele se move pelas sombras, eliminando um terrorista de cada vez com precisão cirúrgica. As cenas são tensas, e o som abafado dos tiros dá aquela sensação de estar acompanhando uma guerra dentro de um labirinto. Em paralelo, o líder dos invasores, Kang Yen-sak, mostra que não é apenas um terrorista comum, ele é um estrategista. Kang sabe manipular, sabe provocar e usa a mídia e o medo como suas maiores armas. Ele exige que as tropas americanas se retirem de certas regiões do mundo e ameaça detonar ogivas nucleares caso suas ordens não sejam obedecidas. Do lado de fora, o vice-presidente Alan Trumbull, interpretado por Morgan Freeman, assume o controle temporário da nação, tentando manter a calma em meio ao pânico. Mas Kang não quer apenas poder político. Seu verdadeiro objetivo é mais sombrio: acessar um sistema secreto chamado Cerberus, uma espécie de protocolo que permite desativar ogivas nucleares americanas e, se ativado incorretamente, pode causar uma catástrofe global. Ele precisa dos códigos de segurança e, para isso, começa a torturar os oficiais capturados. Enquanto isso, Benning continua sua caçada silenciosa. Uma das cenas mais marcantes é quando ele consegue interceptar as comunicações dos terroristas e manda uma mensagem seca e direta para o comando americano: Olimpo caiu. Repito, Olimpo caiu. Eu tô dentro. Essa frase, simples, mas carregada de peso, virou praticamente a assinatura do filme. É o momento em que o espectador percebe: o jogo virou. A partir daí, Mike começa a desmontar o plano inimigo de dentro para fora. Ele resgata funcionários, coleta armas e informações e usa cada canto do prédio a seu favor. Mas o que mais o preocupa é Connor, o filho do presidente, que ainda está escondido em algum lugar da Casa Branca. A tensão aumenta quando Kang descobre que o garoto está vivo e começa uma caçada interna para encontrá-lo. Benning, claro, chega antes. Usando uma passagem secreta que poucos conhecem, ele localiza o menino e o acalma, mostrando que ainda existe esperança. A sequência em que ele conduz o Connor pelos túneis escuros, desviando de inimigos e câmeras de vigilância, é uma das mais eletrizantes do filme. Ali, o agente não é só um guerreiro. Ele vira quase um pai substituto, alguém que protege não só por dever, mas também por empatia. Depois de colocar o garoto em segurança, Ben volta a concentrar seus esforços em libertar o presidente. É nesse ponto que a ação atinge o auge. Tiroteios em corredores estreitos, combates corpo a corpo e explosões por toda parte. Antoine Fuqua entrega tudo que o gênero de ação tem de melhor: tensão, ritmo e aquele realismo que faz a gente sentir o impacto de cada golpe. Mas enquanto Benning luta, o tempo corre. Kang finalmente obtém os códigos necessários para ativar o Cerberus e o risco de destruição nuclear se torna real. O clima é de desespero. O governo tenta negociar, mas Kang está determinado a ir até o fim. E do lado de fora, o mundo observa, impotente, sem saber que o destino de todos depende de um só homem que ninguém esperava ver em ação. Ele não age por fama, nem por ordens. Ele age porque acredita, porque no fundo ele sente que deve isso a si mesmo e ao país que jurou proteger. Ele é o típico herói que carrega o peso do dever acima da própria vida. Depois de tantas perdas, explosões e momentos de pura tensão, a Casa Branca já não parece mais o símbolo de poder que costumava ser. O prédio está destruído, tomado pela fumaça e pelos detritos, e no meio disso tudo, lá está ele, Mike Benning, ex-agente, agora um soldado solitário com o peso do país inteiro sobre os ombros,
Do outro lado, Kang Yen-sak, frio, calculista e completamente convencido de que venceu. Enquanto o exército tenta contatar Benning, ele se infiltra ainda mais fundo no subsolo do prédio, determinado a chegar até o presidente antes que Kang consiga ativar os Cerberus e provoque o colapso nuclear. O relógio corre e a tensão cresce com cada passo. Mike Benning é um agente do serviço secreto que já foi à sombra do presidente. Ele era aquele cara que nunca falhava, o tipo de profissional que conhece cada detalhe da Casa Branca, cada rota de fuga, cada ponto cego. Só que um acidente muda tudo. Durante uma tempestade de neve, Benning não consegue salvar a primeira-dama, e isso o destrói. A culpa o corrói por dentro e ele acaba afastado do posto, relegado a um trabalho burocrático no Tesouro Nacional. Mas o destino tem um jeito curioso de colocar as pessoas certas no lugar certo na hora errada. Enquanto o país se prepara para receber uma delegação estrangeira, o que era para ser um dia comum em Washington se transforma num pesadelo. Um grupo de terroristas altamente treinados invade o espaço aéreo derrubado, derruba aviões de defesa, explode os portões e toma de assalto a Casa Branca. Em questão de minutos, o coração da democracia americana é transformado num campo de guerra. O presidente Benjamin Asher, vivido por Aaron Eckhart, é feito refém junto com vários membros do governo, e o caos domina as ruas. Acontece que Mike Benning está por perto, e diferente de qualquer outro agente, ele sabe exatamente como a Casa Branca respira. Ele entende suas defesas, seus túneis, suas fraquezas e também onde se esconder e contra-atacar. Sozinho, ele se infiltra no prédio e começa uma guerra silenciosa, um homem contra um exército inteiro. E o mais incrível é que tudo é mostrado de um jeito tenso e realista, com tiroteios de fazer o coração disparar e cenas que parecem saídas de um pesadelo de segurança nacional. Logo no início, a gente percebe que Mike Benning não é só mais um agente qualquer. Ele é aquele tipo de profissional que vive o trabalho, o cara que respira proteção, que conhece cada protocolo e não deixa passar um detalhe. Mas a vida dele muda completamente numa única noite. Durante uma viagem com o presidente Benjamin Asher, a primeira-dama Margaret sofre um acidente trágico quando o carro do comboio derrapa numa ponte congelada. Benning, agindo por instinto, consegue salvar o presidente, mas não consegue resgatar Margaret a tempo. Essa cena é um soco no estômago. A expressão dele, o olhar de culpa, o peso da responsabilidade, tudo faz a gente sentir a dor que ele vai carregar. Depois disso, Benning é afastado do serviço secreto. O governo tenta amenizar a situação, dizendo que é apenas uma mudança de função, mas o que ele sente é exclusão. Ele perde não só o emprego dos sonhos, mas também a confiança do homem que mais respeita. A rotina dele passa a ser fria e sem emoção, trancado no escritório do Tesouro Nacional enquanto observa a Casa Branca de longe. É como se ele vivesse cercado por lembranças do que um dia foi, mas sem poder voltar lá. Só que o destino e o cinema de ação, claro, nunca deixam as coisas quietas por muito tempo. Um dia aparentemente normal começa com o presidente se preparando para receber o primeiro-ministro da Coreia do Sul. Tudo parece sob controle, com a segurança reforçada e o protocolo impecável, mas a tensão já está ali, escondida nos pequenos detalhes. Benning, que observa tudo de longe, percebe algo estranho no céu. Um avião de carga militar entra no espaço aéreo restrito de Washington sem autorização. É aí que o inferno começa. O avião ignora todos os avisos de comunicação e, de repente, abre fogo contra os prédios do centro da cidade. O som das metralhadoras e das explosões domina o ar, e a confusão toma conta. Em questão de segundos, a capital americana vira um campo de batalha. Enquanto isso, um grupo de terroristas disfarçados de guarda-corpos sul-coreanos entra na Casa Branca e começa a eliminar os agentes do serviço secreto com precisão assustadora. Tudo acontece tão rápido que o espectador mal tem tempo de processar. A sequência da invasão é uma das mais intensas do filme, e Antoine Fuqua dirige cada segundo como se fosse o último. As explosões são brutais, o som dos tiros ecoa em cada canto e a sensação é de total desespero. O grupo inimigo, liderado por Kang Yen-sak, interpretado por Rick Yoon, mostra que não está ali para negociar. Eles têm um plano meticuloso, sequestrar o presidente e usar o arsenal nuclear americano como forma de chantagem.
Enquanto os terroristas tomam o controle, Mike Banning faz o que qualquer bom herói de ação faria: ignora as ordens, age por conta própria e corre direto para a linha de fogo. Ele usa o caos como cobertura, elimina alguns invasores e consegue se infiltrar dentro da Casa Branca sem ser notado. O mais impressionante é ver como ele conhece cada corredor, cada passagem secreta, cada detalhe da estrutura. É o antigo agente voltando ao seu território. E ali ele é imbatível. Mas Banning não é o tipo que se desespera. Ele se comunica secretamente com o comando, oferece informações internas e começa a caçar os terroristas um por um no melhor estilo Rambo urbano. A tensão cresce quando ele descobre que o filho do presidente, Connor, também está escondido dentro do prédio. Agora a missão ganha um novo peso. Ele não está apenas tentando salvar o chefe de Estado, mas também uma criança inocente. Dentro da Casa Branca, o caos é absoluto. Os corredores que antes pareciam tão imponentes agora estão cobertos de fumaça, escombros e sangue. A bandeira americana tremula rasgada lá fora e o som distante das sirenes ecoa sem parar. O que antes era o lugar mais protegido do mundo agora virou um campo de guerra e o único homem livre lá dentro é Mike Banning. Enquanto o comando militar tenta organizar uma resposta do lado de fora, Banning começa a agir por conta própria. Ele sabe que o tempo está contra ele e que cada minuto significa a vida de alguém. Usando toda a experiência que acumulou como agente, ele se move pelas sombras, eliminando um terrorista de cada vez com precisão cirúrgica. As cenas são tensas, e o som abafado dos tiros dá aquela sensação de estar acompanhando uma guerra dentro de um labirinto. Em paralelo, o líder dos invasores, Kang Yen-sak, mostra que não é apenas um terrorista comum, ele é um estrategista. Kang sabe manipular, sabe provocar e usa a mídia e o medo como suas maiores armas. Ele exige que as tropas americanas se retirem de certas regiões do mundo e ameaça detonar ogivas nucleares caso suas ordens não sejam obedecidas. Do lado de fora, o vice-presidente Alan Trumbull, interpretado por Morgan Freeman, assume o controle temporário da nação, tentando manter a calma em meio ao pânico. Mas Kang não quer apenas poder político. Seu verdadeiro objetivo é mais sombrio: acessar um sistema secreto chamado Cerberus, uma espécie de protocolo que permite desativar ogivas nucleares americanas e, se ativado incorretamente, pode causar uma catástrofe global. Ele precisa dos códigos de segurança e, para isso, começa a torturar os oficiais capturados. Enquanto isso, Banning continua sua caçada silenciosa. Uma das cenas mais marcantes é quando ele consegue interceptar as comunicações dos terroristas e manda uma mensagem seca e direta para o comando americano: Olimpo caiu. Repito, Olimpo caiu. Eu tô dentro. Essa frase, simples, mas carregada de peso, virou praticamente a assinatura do filme. É o momento em que o espectador percebe: o jogo virou. A partir daí, Mike começa a desmontar o plano inimigo de dentro para fora. Ele resgata funcionários, coleta armas e informações e usa cada canto do prédio a seu favor. Mas o que mais o preocupa é Connor, o filho do presidente, que ainda está escondido em algum lugar da Casa Branca. A tensão aumenta quando Kang descobre que o garoto está vivo e começa uma caçada interna para encontrá-lo. Banning, claro, chega antes. Usando uma passagem secreta que poucos conhecem, ele localiza o menino e o acalma, mostrando que ainda existe esperança. A sequência em que ele conduz o Connor pelos túneis escuros, desviando de inimigos e câmeras de vigilância, é uma das mais eletrizantes do filme. Ali, o agente não é só um guerreiro. Ele vira quase um pai substituto, alguém que protege não só por dever, mas também por empatia. Depois de colocar o garoto em segurança, Ben volta a concentrar seus esforços em libertar o presidente. É nesse ponto que a ação atinge o auge. Tiroteios em corredores estreitos, combates corpo a corpo e explosões por toda parte. Antoine Fuqua entrega tudo que o gênero de ação tem de melhor: tensão, ritmo e aquele realismo que faz a gente sentir o impacto de cada golpe. Mas enquanto Banning luta, o tempo corre. Kang finalmente obtém os códigos necessários para ativar o Cerberus e o risco de destruição nuclear se torna real. O clima é de desespero. O governo tenta negociar, mas Kang está determinado a ir até o fim. E do lado de fora, o mundo observa, impotente, sem saber que o destino de todos depende de um só homem que ninguém esperava ver em ação. Ele não age por fama, nem por ordens. Ele age porque acredita, porque no fundo ele sente que deve isso a si mesmo e ao país que jurou proteger. Ele é o típico herói que carrega o peso do dever acima da própria vida. Depois de tantas perdas, explosões e momentos de pura tensão, a Casa Branca já não parece mais o símbolo de poder que costumava ser.
O prédio está destruído, tomado pela fumaça e pelos detritos, e no meio disso tudo, lá está ele, Mike Benning, ex-agente, agora um soldado solitário com o peso do país inteiro sobre os ombros. Do outro lado, Kang In-sak, frio, calculista e completamente convencido de que venceu. Enquanto o exército tenta contatar Benning, ele se infiltra ainda mais fundo no subsolo do prédio, determinado a chegar até o presidente antes que Kang consiga ativar os Cerberus e provoque o colapso nuclear. O relógio corre e a tensão cresce com cada passo. Mike Benning é um agente do serviço secreto que já foi à sombra do presidente. Ele era aquele cara que nunca falhava, o tipo de profissional que conhece cada detalhe da Casa Branca, cada rota de fuga, cada ponto cego. Só que um acidente muda tudo. Durante uma tempestade de neve, Benning não consegue salvar a primeira-dama, e isso o destrói. A culpa o corrói por dentro e ele acaba afastado do posto, relegado a um trabalho burocrático no Tesouro Nacional. Mas o destino tem um jeito curioso de colocar as pessoas certas no lugar certo na hora errada. Enquanto o país se prepara para receber uma delegação estrangeira, o que era para ser um dia comum em Washington se transforma num pesadelo. Um grupo de terroristas altamente treinados invade o espaço aéreo derrubado, derruba aviões de defesa, explode os portões e toma de assalto a Casa Branca. Em questão de minutos, o coração da democracia americana é transformado num campo de guerra. O presidente Benjamin Asher, vivido por Aaron Eckhart, é feito refém junto com vários membros do governo, e o caos domina as ruas. Acontece que Mike Benning está por perto, e diferente de qualquer outro agente, ele sabe exatamente como a Casa Branca respira. Ele entende suas defesas, seus túneis, suas fraquezas e também onde se esconder e contra-atacar. Sozinho, ele se infiltra no prédio e começa uma guerra silenciosa, um homem contra um exército inteiro. E o mais incrível é que tudo é mostrado de um jeito tenso e realista, com tiroteios de fazer o coração disparar e cenas que parecem saídas de um pesadelo de segurança nacional. Logo no início, a gente percebe que Mike Benning não é só mais um agente qualquer. Ele é aquele tipo de profissional que vive o trabalho, o cara que respira proteção, que conhece cada protocolo e não deixa passar um detalhe. Mas a vida dele muda completamente numa única noite. Durante uma viagem com o presidente Benjamin Asher, a primeira-dama Margaret sofre um acidente trágico quando o carro do comboio derrapa numa ponte congelada. Benning, agindo por instinto, consegue salvar o presidente, mas não consegue resgatar Margaret a tempo. Essa cena é um soco no estômago. A expressão dele, o olhar de culpa, o peso da responsabilidade, tudo faz a gente sentir a dor que ele vai carregar. Depois disso, Benning é afastado do serviço secreto. O governo tenta amenizar a situação, dizendo que é apenas uma mudança de função, mas o que ele sente é exclusão. Ele perde não só o emprego dos sonhos, mas também a confiança do homem que mais respeita. A rotina dele passa a ser fria e sem emoção, trancado no escritório do Tesouro Nacional enquanto observa a Casa Branca de longe. É como se ele vivesse cercado por lembranças do que um dia foi, mas sem poder voltar lá. Só que o destino e o cinema de ação, claro, nunca deixam as coisas quietas por muito tempo. Um dia aparentemente normal começa com o presidente se preparando para receber o primeiro-ministro da Coreia do Sul. Tudo parece sob controle, com a segurança reforçada e o protocolo impecável, mas a tensão já está ali, escondida nos pequenos detalhes. Benning, que observa tudo de longe, percebe algo estranho no céu. Um avião de carga militar entra no espaço aéreo restrito de Washington sem autorização. É aí que o inferno começa. O avião ignora todos os avisos de comunicação e, de repente, abre fogo contra os prédios do centro da cidade. O som das metralhadoras e das explosões domina o ar, e a confusão toma conta. Em questão de segundos, a capital americana vira um campo de batalha. Enquanto isso, um grupo de terroristas disfarçados de guarda-corpos sul-coreanos entra na Casa Branca e começa a eliminar os agentes do serviço secreto com precisão assustadora. Tudo acontece tão rápido que o espectador mal tem tempo de processar. A sequência da invasão é uma das mais intensas do filme, e Antoine Fuqua dirige cada segundo como se fosse o último. As explosões são brutais, o som dos tiros ecoa em cada canto e a sensação é de total desespero. O grupo inimigo, liderado por Kang In-sak, interpretado por Rick Yoon, mostra que não está ali para negociar.
Eles têm um plano meticuloso: sequestrar o presidente e usar o arsenal nuclear americano como forma de chantagem. Enquanto os terroristas tomam o controle, Mike Banning faz o que qualquer bom herói de ação faria: ignora as ordens, age por conta própria e corre direto para a linha de fogo. Ele usa o caos como cobertura, elimina alguns invasores e consegue se infiltrar dentro da Casa Branca sem ser notado. O mais impressionante é ver como ele conhece cada corredor, cada passagem secreta, cada detalhe da estrutura. É o antigo agente voltando ao seu território. E ali ele é imbatível. Mas Banning não é o tipo que se desespera. Ele se comunica secretamente com o comando, oferece informações internas e começa a caçar os terroristas um por um no melhor estilo Rambo urbano. A tensão cresce quando ele descobre que o filho do presidente, Connor, também está escondido dentro do prédio. Agora a missão ganha um novo peso. Ele não está apenas tentando salvar o chefe de Estado, mas também uma criança inocente. Dentro da Casa Branca, o caos é absoluto. Os corredores que antes pareciam tão imponentes agora estão cobertos de fumaça, escombros e sangue. A bandeira americana tremula rasgada lá fora e o som distante das sirenes ecoa sem parar. O que antes era o lugar mais protegido do mundo agora virou um campo de guerra e o único homem livre lá dentro é Mike Banning. Enquanto o comando militar tenta organizar uma resposta do lado de fora, Banning começa a agir por conta própria. Ele sabe que o tempo está contra ele e que cada minuto significa a vida de alguém. Usando toda a experiência que acumulou como agente, ele se move pelas sombras, eliminando um terrorista de cada vez com precisão cirúrgica. As cenas são tensas, e o som abafado dos tiros dá aquela sensação de estar acompanhando uma guerra dentro de um labirinto. Em paralelo, o líder dos invasores, Kang Yen-sak, mostra que não é apenas um terrorista comum, ele é um estrategista. Kang sabe manipular, sabe provocar e usa a mídia e o medo como suas maiores armas. Ele exige que as tropas americanas se retirem de certas regiões do mundo e ameaça detonar ogivas nucleares caso suas ordens não sejam obedecidas. Do lado de fora, o vice-presidente Alan Trumbull, interpretado por Morgan Freeman, assume o controle temporário da nação, tentando manter a calma em meio ao pânico. Mas Kang não quer apenas poder político. Seu verdadeiro objetivo é mais sombrio: acessar um sistema secreto chamado Cerberus, uma espécie de protocolo que permite desativar ogivas nucleares americanas e, se ativado incorretamente, pode causar uma catástrofe global. Ele precisa dos códigos de segurança e, para isso, começa a torturar os oficiais capturados. Enquanto isso, Banning continua sua caçada silenciosa. Uma das cenas mais marcantes é quando ele consegue interceptar as comunicações dos terroristas e manda uma mensagem seca e direta para o comando americano: Olimpo caiu. Repito, Olimpo caiu. Eu tô dentro. Essa frase, simples, mas carregada de peso, virou praticamente a assinatura do filme. É o momento em que o espectador percebe: o jogo virou. A partir daí, Mike começa a desmontar o plano inimigo de dentro para fora. Ele resgata funcionários, coleta armas e informações e usa cada canto do prédio a seu favor. Mas o que mais o preocupa é Connor, o filho do presidente, que ainda está escondido em algum lugar da Casa Branca. A tensão aumenta quando Kang descobre que o garoto está vivo e começa uma caçada interna para encontrá-lo. Banning, claro, chega antes. Usando uma passagem secreta que poucos conhecem, ele localiza o menino e o acalma, mostrando que ainda existe esperança. A sequência em que ele conduz o Connor pelos túneis escuros, desviando de inimigos e câmeras de vigilância, é uma das mais eletrizantes do filme. Ali, o agente não é só um guerreiro. Ele vira quase um pai substituto, alguém que protege não só por dever, mas também por empatia. Depois de colocar o garoto em segurança, Ben volta a concentrar seus esforços em libertar o presidente. É nesse ponto que a ação atinge o auge. Tiroteios em corredores estreitos, combates corpo a corpo e explosões por toda parte. Antoine Fuqua entrega tudo que o gênero de ação tem de melhor: tensão, ritmo e aquele realismo que faz a gente sentir o impacto de cada golpe. Mas enquanto Banning luta, o tempo corre. Kang finalmente obtém os códigos necessários para ativar o Cerberus e o risco de destruição nuclear se torna real. O clima é de desespero. O governo tenta negociar, mas Kang está determinado a ir até o fim. E do lado de fora, o mundo observa, impotente, sem saber que o destino de todos depende de um só homem que ninguém esperava ver em ação. Ele não age por fama, nem por ordens. Ele age porque acredita, porque no fundo ele sente que deve isso a si mesmo e ao país que jurou proteger. Ele é o típico herói que carrega o peso do dever acima da própria vida. Depois de tantas perdas,
explosões e momentos de pura tensão, a Casa Branca já não parece mais o símbolo de poder que costumava ser. O prédio está destruído, tomado pela fumaça e pelos detritos, e no meio disso tudo, lá está ele, Mike Benning, ex-agente, agora um soldado solitário com o peso do país inteiro sobre os ombros. Do outro lado, Kang In-sak, frio, calculista e completamente convencido de que venceu. Enquanto o exército tenta contatar Benning, ele se infiltra ainda mais fundo no subsolo do prédio, determinado a chegar até o presidente antes que Kang consiga ativar os Cerberus e provoque o colapso nuclear. O relógio corre e a tensão cresce com cada passo. Mike Benning é um agente do serviço secreto que já foi à sombra do presidente. Ele era aquele cara que nunca falhava, o tipo de profissional que conhece cada detalhe da Casa Branca, cada rota de fuga, cada ponto cego. Só que um acidente muda tudo. Durante uma tempestade de neve, Benning não consegue salvar a primeira-dama, e isso o destrói. A culpa o corrói por dentro e ele acaba afastado do posto, relegado a um trabalho burocrático no Tesouro Nacional. Mas o destino tem um jeito curioso de colocar as pessoas certas no lugar certo na hora errada. Enquanto o país se prepara para receber uma delegação estrangeira, o que era para ser um dia comum em Washington se transforma num pesadelo. Um grupo de terroristas altamente treinados invade o espaço aéreo derrubado, derruba aviões de defesa, explode os portões e toma de assalto a Casa Branca. Em questão de minutos, o coração da democracia americana é transformado num campo de guerra. O presidente Benjamin Asher, vivido por Aaron Eckhart, é feito refém junto com vários membros do governo, e o caos domina as ruas. Acontece que Mike Benning está por perto, e diferente de qualquer outro agente, ele sabe exatamente como a Casa Branca respira. Ele entende suas defesas, seus túneis, suas fraquezas e também onde se esconder e contra-atacar. Sozinho, ele se infiltra no prédio e começa uma guerra silenciosa, um homem contra um exército inteiro. E o mais incrível é que tudo é mostrado de um jeito tenso e realista, com tiroteios de fazer o coração disparar e cenas que parecem saídas de um pesadelo de segurança nacional. Logo no início, a gente percebe que Mike Benning não é só mais um agente qualquer. Ele é aquele tipo de profissional que vive o trabalho, o cara que respira proteção, que conhece cada protocolo e não deixa passar um detalhe. Mas a vida dele muda completamente numa única noite. Durante uma viagem com o presidente Benjamin Asher, a primeira-dama Margaret sofre um acidente trágico quando o carro do comboio derrapa numa ponte congelada. Benning, agindo por instinto, consegue salvar o presidente, mas não consegue resgatar Margaret a tempo. Essa cena é um soco no estômago. A expressão dele, o olhar de culpa, o peso da responsabilidade, tudo faz a gente sentir a dor que ele vai carregar. Depois disso, Benning é afastado do serviço secreto. O governo tenta amenizar a situação, dizendo que é apenas uma mudança de função, mas o que ele sente é exclusão. Ele perde não só o emprego dos sonhos, mas também a confiança do homem que mais respeita. A rotina dele passa a ser fria e sem emoção, trancado no escritório do Tesouro Nacional enquanto observa a Casa Branca de longe. É como se ele vivesse cercado por lembranças do que um dia foi, mas sem poder voltar lá. Só que o destino e o cinema de ação, claro, nunca deixam as coisas quietas por muito tempo. Um dia aparentemente normal começa com o presidente se preparando para receber o primeiro-ministro da Coreia do Sul. Tudo parece sob controle, com a segurança reforçada e o protocolo impecável, mas a tensão já está ali, escondida nos pequenos detalhes. Benning, que observa tudo de longe, percebe algo estranho no céu. Um avião de carga militar entra no espaço aéreo restrito de Washington sem autorização. É aí que o inferno começa. O avião ignora todos os avisos de comunicação e, de repente, abre fogo contra os prédios do centro da cidade. O som das metralhadoras e das explosões domina o ar, e a confusão toma conta. Em questão de segundos, a capital americana vira um campo de batalha. Enquanto isso, um grupo de terroristas disfarçados de guarda-corpos sul-coreanos entra na Casa Branca e começa a eliminar os agentes do serviço secreto com precisão assustadora. Tudo acontece tão rápido que o espectador mal tem tempo de processar. A sequência da invasão é uma das mais intensas do filme, e Antoine Fuqua dirige cada segundo como se fosse o último. As explosões são brutais, o som dos tiros ecoa em cada canto, e a sensação é de total desespero.
O grupo inimigo, liderado por Kang Yang-sak, interpretado por Rick Yoon, mostra que não está ali para negociar. Eles têm um plano meticuloso: sequestrar o presidente e usar o arsenal nuclear americano como forma de chantagem. Enquanto os terroristas tomam o controle, Mike Banning faz o que qualquer bom herói de ação faria: ignora as ordens, age por conta própria e corre direto para a linha de fogo. Ele usa o caos como cobertura, elimina alguns invasores e consegue se infiltrar dentro da Casa Branca sem ser notado. O mais impressionante é ver como ele conhece cada corredor, cada passagem secreta, cada detalhe da estrutura. É o antigo agente voltando ao seu território. E ali ele é imbatível. Mas Banning não é o tipo que se desespera. Ele se comunica secretamente com o comando, oferece informações internas e começa a caçar os terroristas um por um no melhor estilo Rambo urbano. A tensão cresce quando ele descobre que o filho do presidente, Connor, também está escondido dentro do prédio. Agora a missão ganha um novo peso. Ele não está apenas tentando salvar o chefe de Estado, mas também uma criança inocente. Dentro da Casa Branca, o caos é absoluto. Os corredores que antes pareciam tão imponentes agora estão cobertos de fumaça, escombros e sangue. A bandeira americana tremula rasgada lá fora e o som distante das sirenes ecoa sem parar. O que antes era o lugar mais protegido do mundo agora virou um campo de guerra, e o único homem livre lá dentro é Mike Banning. Enquanto o comando militar tenta organizar uma resposta do lado de fora, Banning começa a agir por conta própria. Ele sabe que o tempo está contra ele e que cada minuto significa a vida de alguém. Usando toda a experiência que acumulou como agente, ele se move pelas sombras, eliminando um terrorista de cada vez com precisão cirúrgica. As cenas são tensas, e o som abafado dos tiros dá aquela sensação de estar acompanhando uma guerra dentro de um labirinto. Em paralelo, o líder dos invasores, Kang Yang-sak, mostra que não é apenas um terrorista comum, ele é um estrategista. Kang sabe manipular, sabe provocar e usa a mídia e o medo como suas maiores armas. Ele exige que as tropas americanas se retirem de certas regiões do mundo e ameaça detonar ogivas nucleares caso suas ordens não sejam obedecidas. Do lado de fora, o vice-presidente Alan Trumbull, interpretado por Morgan Freeman, assume o controle temporário da nação, tentando manter a calma em meio ao pânico. Mas Kang não quer apenas poder político. Seu verdadeiro objetivo é mais sombrio: acessar um sistema secreto chamado Cerberus, uma espécie de protocolo que permite desativar ogivas nucleares americanas e, se ativado incorretamente, pode causar uma catástrofe global. Ele precisa dos códigos de segurança e, para isso, começa a torturar os oficiais capturados. Enquanto isso, Banning continua sua caçada silenciosa. Uma das cenas mais marcantes é quando ele consegue interceptar as comunicações dos terroristas e manda uma mensagem seca e direta para o comando americano: Olimpo caiu. Repito, Olimpo caiu. Eu tô dentro. Essa frase, simples, mas carregada de peso, virou praticamente a assinatura do filme. É o momento em que o espectador percebe: o jogo virou. A partir daí, Mike começa a desmontar o plano inimigo de dentro para fora. Ele resgata funcionários, coleta armas e informações e usa cada canto do prédio a seu favor. Mas o que mais o preocupa é Connor, o filho do presidente, que ainda está escondido em algum lugar da Casa Branca. A tensão aumenta quando Kang descobre que o garoto está vivo e começa uma caçada interna para encontrá-lo. Banning, claro, chega antes. Usando uma passagem secreta que poucos conhecem, ele localiza o menino e o acalma, mostrando que ainda existe esperança. A sequência em que ele conduz o Connor pelos túneis escuros, desviando de inimigos e câmeras de vigilância, é uma das mais eletrizantes do filme. Ali, o agente não é só um guerreiro. Ele vira quase um pai substituto, alguém que protege não só por dever, mas também por empatia. Depois de colocar o garoto em segurança, Ben volta a concentrar seus esforços em libertar o presidente. É nesse ponto que a ação atinge o auge. Tiroteios em corredores estreitos, combates corpo a corpo e explosões por toda parte. Antoine Fuqua entrega tudo que o gênero de ação tem de melhor: tensão, ritmo e aquele realismo que faz a gente sentir o impacto de cada golpe. Mas enquanto Banning luta, o tempo corre. Kang finalmente obtém os códigos necessários para ativar o Cerberus e o risco de destruição nuclear se torna real. O clima é de desespero. O governo tenta negociar, mas Kang está determinado a ir até o fim. E do lado de fora, o mundo observa, impotente, sem saber que o destino de todos depende de um só homem que ninguém esperava ver em ação. Ele não age por fama, nem por ordens. Ele age porque acredita, porque no fundo ele sente que deve isso a si mesmo e ao país que jurou proteger.
Ele é o típico herói que carrega o peso do dever acima da própria vida. Depois de tantas perdas, explosões e momentos de pura tensão, a Casa Branca já não parece mais o símbolo de poder que costumava ser. O prédio está destruído, tomado pela fumaça e pelos detritos, e no meio disso tudo, lá está ele, Mike Benning, ex-agente, agora um soldado solitário com o peso do país inteiro sobre os ombros. Do outro lado, Kang In-sak, frio, calculista e completamente convencido de que venceu. Enquanto o exército tenta contatar Benning, ele se infiltra ainda mais fundo no subsolo do prédio, determinado a chegar até o presidente antes que Kang consiga ativar os Cerberus e provoque o colapso nuclear. O relógio corre e a tensão cresce com cada passo. Mike Benning é um agente do serviço secreto que já foi à sombra do presidente. Ele era aquele cara que nunca falhava, o tipo de profissional que conhece cada detalhe da Casa Branca, cada rota de fuga, cada ponto cego. Só que um acidente muda tudo. Durante uma tempestade de neve, Benning não consegue salvar a primeira-dama, e isso o destrói. A culpa o corrói por dentro e ele acaba afastado do posto, relegado a um trabalho burocrático no Tesouro Nacional. Mas o destino tem um jeito curioso de colocar as pessoas certas no lugar certo na hora errada. Enquanto o país se prepara para receber uma delegação estrangeira, o que era para ser um dia comum em Washington se transforma num pesadelo. Um grupo de terroristas altamente treinados invade o espaço aéreo derrubado, derruba aviões de defesa, explode os portões e toma de assalto a Casa Branca. Em questão de minutos, o coração da democracia americana é transformado num campo de guerra. O presidente Benjamin Asher, vivido por Aaron Eckhart, é feito refém junto com vários membros do governo, e o caos domina as ruas. Acontece que Mike Benning está por perto, e diferente de qualquer outro agente, ele sabe exatamente como a Casa Branca respira. Ele entende suas defesas, seus túneis, suas fraquezas e também onde se esconder e contra-atacar. Sozinho, ele se infiltra no prédio e começa uma guerra silenciosa, um homem contra um exército inteiro. E o mais incrível é que tudo é mostrado de um jeito tenso e realista, com tiroteios de fazer o coração disparar e cenas que parecem saídas de um pesadelo de segurança nacional. Logo no início, a gente percebe que Mike Benning não é só mais um agente qualquer. Ele é aquele tipo de profissional que vive o trabalho, o cara que respira proteção, que conhece cada protocolo e não deixa passar um detalhe. Mas a vida dele muda completamente numa única noite. Durante uma viagem com o presidente Benjamin Asher, a primeira-dama Margaret sofre um acidente trágico quando o carro do comboio derrapa numa ponte congelada. Benning, agindo por instinto, consegue salvar o presidente, mas não consegue resgatar Margaret a tempo. Essa cena é um soco no estômago. A expressão dele, o olhar de culpa, o peso da responsabilidade, tudo faz a gente sentir a dor que ele vai carregar. Depois disso, Benning é afastado do serviço secreto. O governo tenta amenizar a situação, dizendo que é apenas uma mudança de função, mas o que ele sente é exclusão. Ele perde não só o emprego dos sonhos, mas também a confiança do homem que mais respeita. A rotina dele passa a ser fria e sem emoção, trancado no escritório do Tesouro Nacional enquanto observa a Casa Branca de longe. É como se ele vivesse cercado por lembranças do que um dia foi, mas sem poder voltar lá. Só que o destino e o cinema de ação, claro, nunca deixam as coisas quietas por muito tempo. Um dia aparentemente normal começa com o presidente se preparando para receber o primeiro-ministro da Coreia do Sul. Tudo parece sob controle, com a segurança reforçada e o protocolo impecável, mas a tensão já está ali, escondida nos pequenos detalhes. Benning, que observa tudo de longe, percebe algo estranho no céu. Um avião de carga militar entra no espaço aéreo restrito de Washington sem autorização. É aí que o inferno começa. O avião ignora todos os avisos de comunicação e, de repente, abre fogo contra os prédios do centro da cidade. O som das metralhadoras e das explosões domina o ar, e a confusão toma conta. Em questão de segundos, a capital americana vira um campo de batalha. Enquanto isso, um grupo de terroristas disfarçados de guarda-corpos sul-coreanos entra na Casa Branca e começa a eliminar os agentes do serviço secreto com precisão assustadora. Tudo acontece tão rápido que o espectador mal tem tempo de processar. A sequência da invasão é uma das mais intensas do filme, e Antoine Fuqua dirige cada segundo como se fosse o último.
As explosões são brutais, o som dos tiros ecoa em cada canto e a sensação é de total desespero. O grupo inimigo, liderado por Kang Yang-sak, interpretado por Rick Yoon, mostra que não está ali para negociar. Eles têm um plano meticuloso, sequestrar o presidente e usar o arsenal nuclear americano como forma de chantagem. Enquanto os terroristas tomam o controle, Mike Banning faz o que qualquer bom herói de ação faria: ignora as ordens, age por conta própria e corre direto para a linha de fogo. Ele usa o caos como cobertura, elimina alguns invasores e consegue se infiltrar dentro da Casa Branca sem ser notado. O mais impressionante é ver como ele conhece cada corredor, cada passagem secreta, cada detalhe da estrutura. É o antigo agente voltando ao seu território. E ali, ele é imbatível. Mas Banning não é o tipo que se desespera. Ele se comunica secretamente com o comando, oferece informações internas e começa a caçar os terroristas um por um no melhor estilo Rambo urbano. A tensão cresce quando ele descobre que o filho do presidente, Connor, também está escondido dentro do prédio. Agora a missão ganha um novo peso. Ele não está apenas tentando salvar o chefe de Estado, mas também uma criança inocente. Dentro da Casa Branca, o caos é absoluto. Os corredores que antes pareciam tão imponentes agora estão cobertos de fumaça, escombros e sangue. A bandeira americana tremula rasgada lá fora e o som distante das sirenes ecoa sem parar. O que antes era o lugar mais protegido do mundo agora virou um campo de guerra e o único homem livre lá dentro é Mike Banning. Enquanto o comando militar tenta organizar uma resposta do lado de fora, Banning começa a agir por conta própria. Ele sabe que o tempo está contra ele e que cada minuto significa a vida de alguém. Usando toda a experiência que acumulou como agente, ele se move pelas sombras, eliminando um terrorista de cada vez com precisão cirúrgica. As cenas são tensas, e o som abafado dos tiros dá aquela sensação de estar acompanhando uma guerra dentro de um labirinto. Em paralelo, o líder dos invasores, Kang Yang-sak, mostra que não é apenas um terrorista comum, ele é um estrategista. Kang sabe manipular, sabe provocar e usa a mídia e o medo como suas maiores armas. Ele exige que as tropas americanas se retirem de certas regiões do mundo e ameaça detonar ogivas nucleares caso suas ordens não sejam obedecidas. Do lado de fora, o vice-presidente Alan Trumbull, interpretado por Morgan Freeman, assume o controle temporário da nação, tentando manter a calma em meio ao pânico. Mas Kang não quer apenas poder político. Seu verdadeiro objetivo é mais sombrio: acessar um sistema secreto chamado Cerberus, uma espécie de protocolo que permite desativar ogivas nucleares americanas e, se ativado incorretamente, pode causar uma catástrofe global. Ele precisa dos códigos de segurança e, para isso, começa a torturar os oficiais capturados. Enquanto isso, Banning continua sua caçada silenciosa. Uma das cenas mais marcantes é quando ele consegue interceptar as comunicações dos terroristas e manda uma mensagem seca e direta para o comando americano: Olimpo caiu. Repito, Olimpo caiu. Eu tô dentro. Essa frase, simples, mas carregada de peso, virou praticamente a assinatura do filme. É o momento em que o espectador percebe: o jogo virou. A partir daí, Mike começa a desmontar o plano inimigo de dentro para fora. Ele resgata funcionários, coleta armas e informações e usa cada canto do prédio a seu favor. Mas o que mais o preocupa é Connor, o filho do presidente, que ainda está escondido em algum lugar da Casa Branca. A tensão aumenta quando Kang descobre que o garoto está vivo e começa uma caçada interna para encontrá-lo. Banning, claro, chega antes. Usando uma passagem secreta que poucos conhecem, ele localiza o menino e o acalma, mostrando que ainda existe esperança. A sequência em que ele conduz o Connor pelos túneis escuros, desviando de inimigos e câmeras de vigilância, é uma das mais eletrizantes do filme. Ali, o agente não é só um guerreiro. Ele vira quase um pai substituto, alguém que protege não só por dever, mas também por empatia. Depois de colocar o garoto em segurança, Ben volta a concentrar seus esforços em libertar o presidente. É nesse ponto que a ação atinge o auge. Tiroteios em corredores estreitos, combates corpo a corpo e explosões por toda parte. Antoine Fuqua entrega tudo que o gênero de ação tem de melhor: tensão, ritmo e aquele realismo que faz a gente sentir o impacto de cada golpe. Mas enquanto Banning luta, o tempo corre. Kang finalmente obtém os códigos necessários para ativar o Cerberus e o risco de destruição nuclear se torna real. O clima é de desespero. O governo tenta negociar, mas Kang está determinado a ir até o fim. E do lado de fora, o mundo observa, impotente, sem saber que o destino de todos depende de um só homem que ninguém esperava ver em ação.
Ele não age por fama, nem por ordens. Ele age porque acredita, porque no fundo ele sente que deve isso a si mesmo e ao país que jurou proteger. Ele é o típico herói que carrega o peso do dever acima da própria vida. Depois de tantas perdas, explosões e momentos de pura tensão, a Casa Branca já não parece mais o símbolo de poder que costumava ser. O prédio está destruído, tomado pela fumaça e pelos detritos, e no meio disso tudo, lá está ele, Mike Benning, ex-agente, agora um soldado solitário com o peso do país inteiro sobre os ombros. Do outro lado, Kang In-sak, frio, calculista e completamente convencido de que venceu. Enquanto o exército tenta contatar Benning, ele se infiltra ainda mais fundo no subsolo do prédio, determinado a chegar até o presidente antes que Kang consiga ativar os Cerberus e provoque o colapso nuclear. O relógio corre e a tensão cresce com cada passo. Mike Benning é um agente do serviço secreto que já foi à sombra do presidente. Ele era aquele cara que nunca falhava, o tipo de profissional que conhece cada detalhe da Casa Branca, cada rota de fuga, cada ponto cego. Só que um acidente muda tudo. Durante uma tempestade de neve, Benning não consegue salvar a primeira-dama, e isso o destrói. A culpa o corrói por dentro e ele acaba afastado do posto, relegado a um trabalho burocrático no Tesouro Nacional. Mas o destino tem um jeito curioso de colocar as pessoas certas no lugar certo na hora errada. Enquanto o país se prepara para receber uma delegação estrangeira, o que era para ser um dia comum em Washington se transforma num pesadelo. Um grupo de terroristas altamente treinados invade o espaço aéreo derrubado, derruba aviões de defesa, explode os portões e toma de assalto a Casa Branca. Em questão de minutos, o coração da democracia americana é transformado num campo de guerra. O presidente Benjamin Asher, vivido por Aaron Eckhart, é feito refém junto com vários membros do governo, e o caos domina as ruas. Acontece que Mike Benning está por perto, e diferente de qualquer outro agente, ele sabe exatamente como a Casa Branca respira. Ele entende suas defesas, seus túneis, suas fraquezas, e também onde se esconder e contra-atacar. Sozinho, ele se infiltra no prédio e começa uma guerra silenciosa, um homem contra um exército inteiro. E o mais incrível é que tudo é mostrado de um jeito tenso e realista, com tiroteios de fazer o coração disparar e cenas que parecem saídas de um pesadelo de segurança nacional. Logo no início, a gente percebe que Mike Benning não é só mais um agente qualquer. Ele é aquele tipo de profissional que vive o trabalho, o cara que respira proteção, que conhece cada protocolo e não deixa passar um detalhe. Mas a vida dele muda completamente numa única noite. Durante uma viagem com o presidente Benjamin Asher, a primeira-dama Margaret sofre um acidente trágico quando o carro do comboio derrapa numa ponte congelada. Benning, agindo por instinto, consegue salvar o presidente, mas não consegue resgatar Margaret a tempo. Essa cena é um soco no estômago. A expressão dele, o olhar de culpa, o peso da responsabilidade, tudo faz a gente sentir a dor que ele vai carregar. Depois disso, Benning é afastado do serviço secreto. O governo tenta amenizar a situação, dizendo que é apenas uma mudança de função, mas o que ele sente é exclusão. Ele perde não só o emprego dos sonhos, mas também a confiança do homem que mais respeita. A rotina dele passa a ser fria e sem emoção, trancado no escritório do Tesouro Nacional enquanto observa a Casa Branca de longe. É como se ele vivesse cercado por lembranças do que um dia foi, mas sem poder voltar lá. Só que o destino e o cinema de ação, claro, nunca deixam as coisas quietas por muito tempo. Um dia aparentemente normal começa com o presidente se preparando para receber o primeiro-ministro da Coreia do Sul. Tudo parece sob controle, com a segurança reforçada e o protocolo impecável, mas a tensão já está ali, escondida nos pequenos detalhes. Benning, que observa tudo de longe, percebe algo estranho no céu. Um avião de carga militar entra no espaço aéreo restrito de Washington sem autorização. É aí que o inferno começa. O avião ignora todos os avisos de comunicação e, de repente, abre fogo contra os prédios do centro da cidade. O som das metralhadoras e das explosões domina o ar, e a confusão toma conta. Em questão de segundos, a capital americana vira um campo de batalha. Enquanto isso, um grupo de terroristas disfarçados de guarda-corpos sul-coreanos entra na Casa Branca e começa a eliminar os agentes do serviço secreto com precisão assustadora. Tudo acontece tão rápido que o espectador mal tem tempo de processar.
A sequência da invasão é uma das mais intensas do filme, e Antoine Fuqua dirige cada segundo como se fosse o último. As explosões são brutais, o som dos tiros ecoa em cada canto e a sensação é de total desespero. O grupo inimigo, liderado por Kang Yang-sak, interpretado por Rick Yoon, mostra que não está ali para negociar. Eles têm um plano meticuloso, sequestrar o presidente e usar o arsenal nuclear americano como forma de chantagem. Enquanto os terroristas tomam o controle, Mike Banning faz o que qualquer bom herói de ação faria: ignora as ordens, age por conta própria e corre direto para a linha de fogo. Ele usa o caos como cobertura, elimina alguns invasores e consegue se infiltrar dentro da Casa Branca sem ser notado. O mais impressionante é ver como ele conhece cada corredor, cada passagem secreta, cada detalhe da estrutura. É o antigo agente voltando ao seu território. E ali ele é imbatível. Mas Banning não é o tipo que se desespera. Ele se comunica secretamente com o comando, oferece informações internas e começa a caçar os terroristas um por um no melhor estilo Rambo urbano. A tensão cresce quando ele descobre que o filho do presidente, Connor, também está escondido dentro do prédio. Agora a missão ganha um novo peso. Ele não está apenas tentando salvar o chefe de Estado, mas também uma criança inocente. Dentro da Casa Branca, o caos é absoluto. Os corredores que antes pareciam tão imponentes agora estão cobertos de fumaça, escombros e sangue. A bandeira americana tremula rasgada lá fora e o som distante das sirenes ecoa sem parar. O que antes era o lugar mais protegido do mundo agora virou um campo de guerra, e o único homem livre lá dentro é Mike Banning. Enquanto o comando militar tenta organizar uma resposta do lado de fora, Banning começa a agir por conta própria. Ele sabe que o tempo está contra ele e que cada minuto significa a vida de alguém. Usando toda a experiência que acumulou como agente, ele se move pelas sombras, eliminando um terrorista de cada vez com precisão cirúrgica. As cenas são tensas, e o som abafado dos tiros dá aquela sensação de estar acompanhando uma guerra dentro de um labirinto. Em paralelo, o líder dos invasores, Kang Yang-sak, mostra que não é apenas um terrorista comum, ele é um estrategista. Kang sabe manipular, sabe provocar e usa a mídia e o medo como suas maiores armas. Ele exige que as tropas americanas se retirem de certas regiões do mundo e ameaça detonar ogivas nucleares caso suas ordens não sejam obedecidas. Do lado de fora, o vice-presidente Alan Trumbull, interpretado por Morgan Freeman, assume o controle temporário da nação, tentando manter a calma em meio ao pânico. Mas Kang não quer apenas poder político. Seu verdadeiro objetivo é mais sombrio: acessar um sistema secreto chamado Cerberus, uma espécie de protocolo que permite desativar ogivas nucleares americanas e, se ativado incorretamente, pode causar uma catástrofe global. Ele precisa dos códigos de segurança e, para isso, começa a torturar os oficiais capturados. Enquanto isso, Banning continua sua caçada silenciosa. Uma das cenas mais marcantes é quando ele consegue interceptar as comunicações dos terroristas e manda uma mensagem seca e direta para o comando americano: Olimpo caiu. Repito, Olimpo caiu. Eu tô dentro. Essa frase, simples, mas carregada de peso, virou praticamente a assinatura do filme. É o momento em que o espectador percebe: o jogo virou. A partir daí, Mike começa a desmontar o plano inimigo de dentro para fora. Ele resgata funcionários, coleta armas e informações e usa cada canto do prédio a seu favor. Mas o que mais o preocupa é Connor, o filho do presidente, que ainda está escondido em algum lugar da Casa Branca. A tensão aumenta quando Kang descobre que o garoto está vivo e começa uma caçada interna para encontrá-lo. Banning, claro, chega antes. Usando uma passagem secreta que poucos conhecem, ele localiza o menino e o acalma, mostrando que ainda existe esperança. A sequência em que ele conduz o Connor pelos túneis escuros, desviando de inimigos e câmeras de vigilância, é uma das mais eletrizantes do filme. Ali, o agente não é só um guerreiro. Ele vira quase um pai substituto, alguém que protege não só por dever, mas também por empatia. Depois de colocar o garoto em segurança, Ben volta a concentrar seus esforços em libertar o presidente. É nesse ponto que a ação atinge o auge. Tiroteios em corredores estreitos, combates corpo a corpo e explosões por toda parte. Antoine Fuqua entrega tudo que o gênero de ação tem de melhor: tensão, ritmo e aquele realismo que faz a gente sentir o impacto de cada golpe. Mas enquanto Banning luta, o tempo corre. Kang finalmente obtém os códigos necessários para ativar o Cerberus e o risco de destruição nuclear se torna real. O clima é de desespero. O governo tenta negociar, mas Kang está determinado a ir até o fim. E do lado de fora, o mundo observa.
impotente, sem saber que o destino de todos depende de um só homem que ninguém esperava ver em ação. Ele não age por fama, nem por ordens. Ele age porque acredita, porque no fundo ele sente que deve isso a si mesmo e ao país que jurou proteger. Ele é o típico herói que carrega o peso do dever acima da própria vida. Depois de tantas perdas, explosões e momentos de pura tensão, a Casa Branca já não parece mais o símbolo de poder que costumava ser. O prédio está destruído, tomado pela fumaça e pelos detritos, e no meio disso tudo, lá está ele, Mike Benning, ex-agente, agora um soldado solitário com o peso do país inteiro sobre os ombros. Do outro lado, Kang In-sak, frio, calculista e completamente convencido de que venceu. Enquanto o exército tenta contatar Benning, ele se infiltra ainda mais fundo no subsolo do prédio, determinado a chegar até o presidente antes que Kang consiga ativar os Cerberus e provoque o colapso nuclear. O relógio corre e a tensão cresce com cada passo. Mike Benning é um agente do serviço secreto que já foi à sombra do presidente. Ele era aquele cara que nunca falhava, o tipo de profissional que conhece cada detalhe da Casa Branca, cada rota de fuga, cada ponto cego. Só que um acidente muda tudo. Durante uma tempestade de neve, Benning não consegue salvar a primeira-dama, e isso o destrói. A culpa o corrói por dentro e ele acaba afastado do posto, relegado a um trabalho burocrático no Tesouro Nacional. Mas o destino tem um jeito curioso de colocar as pessoas certas no lugar certo na hora errada. Enquanto o país se prepara para receber uma delegação estrangeira, o que era para ser um dia comum em Washington se transforma num pesadelo. Um grupo de terroristas altamente treinados invade o espaço aéreo derrubado, derruba aviões de defesa, explode os portões e toma de assalto a Casa Branca. Em questão de minutos, o coração da democracia americana é transformado num campo de guerra. O presidente Benjamin Asher, vivido por Aaron Eckhart, é feito refém junto com vários membros do governo, e o caos domina as ruas. Acontece que Mike Benning está por perto, e diferente de qualquer outro agente, ele sabe exatamente como a Casa Branca respira. Ele entende suas defesas, seus túneis, suas fraquezas e também onde se esconder e contra-atacar. Sozinho, ele se infiltra no prédio e começa uma guerra silenciosa, um homem contra um exército inteiro. E o mais incrível é que tudo é mostrado de um jeito tenso e realista, com tiroteios de fazer o coração disparar e cenas que parecem saídas de um pesadelo de segurança nacional. Logo no início, a gente percebe que Mike Benning não é só mais um agente qualquer. Ele é aquele tipo de profissional que vive o trabalho, o cara que respira proteção, que conhece cada protocolo e não deixa passar um detalhe. Mas a vida dele muda completamente numa única noite. Durante uma viagem com o presidente Benjamin Asher, a primeira-dama Margaret sofre um acidente trágico quando o carro do comboio derrapa numa ponte congelada. Benning, agindo por instinto, consegue salvar o presidente, mas não consegue resgatar Margaret a tempo. Essa cena é um soco no estômago. A expressão dele, o olhar de culpa, o peso da responsabilidade, tudo faz a gente sentir a dor que ele vai carregar. Depois disso, Benning é afastado do serviço secreto. O governo tenta amenizar a situação, dizendo que é apenas uma mudança de função, mas o que ele sente é exclusão. Ele perde não só o emprego dos sonhos, mas também a confiança do homem que mais respeita. A rotina dele passa a ser fria e sem emoção, trancado no escritório do Tesouro Nacional enquanto observa a Casa Branca de longe. É como se ele vivesse cercado por lembranças do que um dia foi, mas sem poder voltar lá. Só que o destino e o cinema de ação, claro, nunca deixam as coisas quietas por muito tempo. Um dia aparentemente normal começa com o presidente se preparando para receber o primeiro-ministro da Coreia do Sul. Tudo parece sob controle, com a segurança reforçada e o protocolo impecável, mas a tensão já está ali, escondida nos pequenos detalhes. Benning, que observa tudo de longe, percebe algo estranho no céu. Um avião de carga militar entra no espaço aéreo restrito de Washington sem autorização. É aí que o inferno começa. O avião ignora todos os avisos de comunicação e, de repente, abre fogo contra os prédios do centro da cidade. O som das metralhadoras e das explosões domina o ar, e a confusão toma conta. Em questão de segundos, a capital americana vira um campo de batalha.
Enquanto isso, um grupo de terroristas disfarçados de guarda-corpos sul-coreanos entra na Casa Branca e começa a eliminar os agentes do serviço secreto com precisão assustadora. Tudo acontece tão rápido que o espectador mal tem tempo de processar. A sequência da invasão é uma das mais intensas do filme, e Antoine Fuqua dirige cada segundo como se fosse o último. As explosões são brutais, o som dos tiros ecoa em cada canto e a sensação é de total desespero. O grupo inimigo, liderado por Kang Yang-sak, interpretado por Rick Yoon, mostra que não está ali para negociar. Eles têm um plano meticuloso, sequestrar o presidente e usar o arsenal nuclear americano como forma de chantagem. Enquanto os terroristas tomam o controle, Mike Banning faz o que qualquer bom herói de ação faria: ignora as ordens, age por conta própria e corre direto para a linha de fogo. Ele usa o caos como cobertura, elimina alguns invasores e consegue se infiltrar dentro da Casa Branca sem ser notado. O mais impressionante é ver como ele conhece cada corredor, cada passagem secreta, cada detalhe da estrutura. É o antigo agente voltando ao seu território. E ali ele é imbatível. Mas Banning não é o tipo que se desespera. Ele se comunica secretamente com o comando, oferece informações internas e começa a caçar os terroristas um por um no melhor estilo Rambo urbano. A tensão cresce quando ele descobre que o filho do presidente, Connor, também está escondido dentro do prédio. Agora a missão ganha um novo peso. Ele não está apenas tentando salvar o chefe de Estado, mas também uma criança inocente. Dentro da Casa Branca, o caos é absoluto. Os corredores que antes pareciam tão imponentes agora estão cobertos de fumaça, escombros e sangue. A bandeira americana tremula rasgada lá fora e o som distante das sirenes ecoa sem parar. O que antes era o lugar mais protegido do mundo agora virou um campo de guerra e o único homem livre lá dentro é Mike Banning. Enquanto o comando militar tenta organizar uma resposta do lado de fora, Banning começa a agir por conta própria. Ele sabe que o tempo está contra ele e que cada minuto significa a vida de alguém. Usando toda a experiência que acumulou como agente, ele se move pelas sombras, eliminando um terrorista de cada vez com precisão cirúrgica. As cenas são tensas, e o som abafado dos tiros dá aquela sensação de estar acompanhando uma guerra dentro de um labirinto. Em paralelo, o líder dos invasores, Kang Yang-sak, mostra que não é apenas um terrorista comum, ele é um estrategista. Kang sabe manipular, sabe provocar e usa a mídia e o medo como suas maiores armas. Ele exige que as tropas americanas se retirem de certas regiões do mundo e ameaça detonar ogivas nucleares caso suas ordens não sejam obedecidas. Do lado de fora, o vice-presidente Alan Trumbull, interpretado por Morgan Freeman, assume o controle temporário da nação, tentando manter a calma em meio ao pânico. Mas Kang não quer apenas poder político. Seu verdadeiro objetivo é mais sombrio: acessar um sistema secreto chamado Cerberus, uma espécie de protocolo que permite desativar ogivas nucleares americanas e, se ativado incorretamente, pode causar uma catástrofe global. Ele precisa dos códigos de segurança e, para isso, começa a torturar os oficiais capturados. Enquanto isso, Banning continua sua caçada silenciosa. Uma das cenas mais marcantes é quando ele consegue interceptar as comunicações dos terroristas e manda uma mensagem seca e direta para o comando americano: Olimpo caiu. Repito, Olimpo caiu. Eu tô dentro. Essa frase, simples, mas carregada de peso, virou praticamente a assinatura do filme. É o momento em que o espectador percebe: o jogo virou. A partir daí, Mike começa a desmontar o plano inimigo de dentro para fora. Ele resgata funcionários, coleta armas e informações e usa cada canto do prédio a seu favor. Mas o que mais o preocupa é Connor, o filho do presidente, que ainda está escondido em algum lugar da Casa Branca. A tensão aumenta quando Kang descobre que o garoto está vivo e começa uma caçada interna para encontrá-lo. Banning, claro, chega antes. Usando uma passagem secreta que poucos conhecem, ele localiza o menino e o acalma, mostrando que ainda existe esperança. A sequência em que ele conduz o Connor pelos túneis escuros, desviando de inimigos e câmeras de vigilância, é uma das mais eletrizantes do filme. Ali, o agente não é só um guerreiro. Ele vira quase um pai substituto, alguém que protege não só por dever, mas também por empatia. Depois de colocar o garoto em segurança, Ben volta a concentrar seus esforços em libertar o presidente. É nesse ponto que a ação atinge o auge. Tiroteios em corredores estreitos, combates corpo a corpo e explosões por toda parte. Antoine Fuqua entrega tudo que o gênero de ação tem de melhor: tensão, ritmo e aquele realismo que faz a gente sentir o impacto de cada golpe.
Mas enquanto Benning luta, o tempo corre. Kang finalmente obtém os códigos necessários para ativar os Cerberus e o risco de destruição nuclear se torna real. O clima é de desespero. O governo tenta negociar, mas Kang está determinado a ir até o fim. E do lado de fora, o mundo observa, impotente, sem saber que o destino de todos depende de um só homem que ninguém esperava ver em ação. Ele não age por fama, nem por ordens. Ele age porque acredita, porque no fundo ele sente que deve isso a si mesmo e ao país que jurou proteger. Ele é o típico herói que carrega o peso do dever acima da própria vida. Depois de tantas perdas, explosões e momentos de pura tensão, a Casa Branca já não parece mais o símbolo de poder que costumava ser. O prédio está destruído, tomado pela fumaça e pelos detritos, e no meio disso tudo, lá está ele, Mike Benning, ex-agente, agora um soldado solitário com o peso do país inteiro sobre os ombros. Do outro lado, Kang em saque, frio, calculista e completamente convencido de que venceu. Enquanto o exército tenta contatar Benning, ele se infiltra ainda mais fundo no subsolo do prédio, determinado a chegar até o presidente antes que Kang consiga ativar os Cerberus e provoque o colapso nuclear. O relógio corre e a tensão cresce com cada passo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.